Olá, bem-vindos à nossa primeira aula, o mundo de oportunidades que o Day Trade vai nos dar. Eu queria falar para vocês que eu não vou fazer a apresentação toda do treinamento aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, ou no card aí em cima tem a aula zero que explica tudo, onde vocês vão baixar indicadores, como é que vai ter as mentorias e tudo aquilo que vocês precisam entender é na aula zero, tá? Hoje a gente vai falar sobre o método do mago. O método do mago é direcionado para volume e frequência de preço. Então, é entender volume e as movimentações do preço, tá? Vai ser baseado no meu livro, o livro esse, que tem toda a teoria lá. Eu vou explicar aqui resumidamente para vocês as teorias. Então, para a gente iniciar a aula de hoje, a gente vai ter código de cores aqui para a gente se informar das atenções que nós devemos ter no mercado, tá? Isso vai ser para tudo, tanto para o nível de conhecimento seu, tanto para o nível de profundidade da estratégia. Então, a gente vai precisar sempre observar as cores. Então, quando a gente tiver uma cor branca, azul, quando eu tiver a cor azul, eu estou no nível básico, eu estou com o mercado sem volume, eu estou no mercado parado. Então, quando eu tiver o azul, é uma tranquilidade, serenidade, não é para fazer nada, é só observar o mercado, entender o que está acontecendo ali, ficar tranquilão. Quando eu tiver o branco, que eu não consigo representar o branco porque eu estou numa tela branca, eu vou representar pelo preto, o que vale é o que está aqui dentro. Então, quando eu tiver o branco, eu estou com preço, com o meu conhecimento, que pode ser o intermediário, ali a passagem do básico para intermediário, eu estou na média. Então, eu estou na média do mercado, ok? Então, observei branco, estou na média do mercado. Quando eu observar a cor amarela, eu já estou melhor do que muitas pessoas. Eu estou trabalhando já um pouco acima da média. Eu sou aquele cara que saí da média para uma evolução um pouco a mais, acima da média. O mercado, quando começa a trabalhar com amarelo, o amarelo é exatamente uma atenção, é onde eu começo a prestar a atenção no mercado. Ok? Tranquilo? Até aí tudo bem. E aí eu tenho a cor laranja. A cor laranja, ela vai me já começar a dar o gatilho, tá? A dar o gatilho do que eu vou começar a prestar atenção ali. Então, a cor laranja é acima da média, da média, né? Na verdade, é acima do cara que está na média, acima do cara que subiu um pouco acima da média, e eu estou agora acima desse cara que era um pouco acima da média. Caraca, complicado, mas é isso. Então, é o intermediário ali, é o cara que já começa a chegar no ponto ideal da gente começar a observar, de ser um craque, de ser um Cristiano Ronaldo, que é agora, tá? Então, o vermelho é a distorção, é o cara difícil. Nem todo dia nasce um Neymar, nem todo dia nasce um Cristiano Ronaldo. No mercado também, nem toda hora faz um vermelho, um alto volume, um extra volume, algo do tipo. Então, um conhecimento vermelho é aquele conhecimento que tu tá apto a colocar dinheiro no mercado. Então, é como se fosse o avançado, ultra avançado, já é o cara experiente. Então, isso aqui, se eu for usar a experiência, aqui é o iniciante, é o bebezinho, aqui é uma fase de criança ali, aqui uma pré-adolescência, aqui uma adolescência e aqui já o nível adulto. É isso, tá? Então, resumindo, as cores do mercado é essa, e é da partir daqui, tudo que vocês verem com essas cores, vocês vão entender se tu tá no nível mais avançado, se tu tá numa aula mais avançada, ou se tu tá no mercado, numa região que você tem que prestar mais atenção. Até aí, gente, acho que está tranquilo. Então, nós vamos começar hoje com a primeira aula, ciclo do mercado. Gente, ciclo do mercado de capitais, a gente move o ciclo, a gente monta um ciclo com três situações de acumulação, tendência e distribuição. Gente, como é que funciona primeiro uma acumulação? A acumulação, o mercado vem de algum... Opa, deixa eu apagar isso aqui. A acumulação, ela vem de um mercado que vem em um movimento de baixa, e aí ele dá uma parada e o mercado faz aqui
uma acumulação. Ele cria um range aqui. E eu vou explicar para vocês como funciona esse range. E aí ele sai desse range e gera uma tendência. E aí depois ele chega aqui, o cara que acumulou, ele vai distribuir ou reacumular. Então, vamos falar que isso aqui é uma distribuição, tá? E aí ele faz essa, e aí ele gera um ciclo completo, que ele vem aqui, só para a gente não perder os desenhos ali. Ele reacumula e o mercado volta a fazer de novo. Isso aqui é um ciclo de mercado, tá? Basicamente é isso que vocês têm que entender. Agora vamos aprofundar na leitura das fases de acumulação. Tudo que eu falar para acumulação, você entenda ao contrário para distribuição, porque o conceito é o mesmo. Então, levando em consideração isso tudo aqui que eu falei até agora para vocês, a gente vai montar a construção aqui de uma causa, tá? A gente vai montar uma construção de uma causa aqui. Tá? E aí é o seguinte, a gente vai trabalhar com o caguete. O cara que é teu amigo no mercado é o volume financeiro. Gente, o player, cada vez mais com a tecnologia deles, com HFTs, com robôs de alta frequência, ele cada vez mais ele trabalha com amplitudes já pré-determinadas. Então, só que eles não conseguem esconder a movimentação deles. Eles movimentam muito. Então, eles tentam camuflar o máximo. O que cagueta eles é o volume. Então, a gente vai começar a entender quando esses caras estão querendo acumular para pegar o maior número de contratos, mudar de mão do vendedor para o comprador, fazer uma operação Zé com Zé. O que é operação Zé com Zé, gente? O cara acumula, distribui lá em cima. O cara que pegou lá a distribuição lá, ele vai vender lá embaixo e o cara que vai comprar lá embaixo, ele vai acumular e vai vender lá em cima. E por isso que o mercado médio, ele se trabalha em ondas. E isso tudo, essas ondas, a que a gente trabalha, que é a tendência, a distorção do mercado, que é isso aqui, a onda 1, onda 2 e onda 3, essas distorções, que a gente chama de distorções, é quando o mercado anda, eles têm amplitudes. E essas amplitudes é através do médio que ele vai reconstruindo. Então, ele tem lá, programado nele, acima do meu médio eu quero distribuir, eu quero vender, eu quero ter uma lucratividade de 0,5%, 1%. Então, a frequência que o mercado vai distribuir, 0,5%, 1%. Por isso que as frequências do preço é importante a gente entender também. Por isso que eu falo, é baseado em volume e frequência. Por quê? Eu vim comprando aqui. O cara, quando está caindo o mercado, o player, ele vai ter aqui, a gente vai ter aqui um volume aqui embaixo, financeiro nosso, e toda vez que ele vem acumular esse volume aqui, ó, ele fez um fundo, ele, opa, vai subir. Mercado começa a subir, o volume começa a cair. Desceu. Quando chega aqui, ele, acumula mais nesse fundo aqui. E aí o mercado subiu, ele cai. Chegou aqui nesse fundo, opa, aumentou o volume. Aí começa. Quando ele faz essa queda aqui, que é a queda que ele vai testar aqui embaixo, se ele tem mais liquidez ainda para poder descer mais o mercado e comprar mais, e ele toma a rejeição aqui, que na verdade isso aqui nada mais é do que os desinformados, que são os caras que não entendem a estrutura do mercado, os CPFs, os CNPJs também, muitos que não entendem, ele acha que é um rompimento naquele range ali, ele vende. E o que o cara, o acumulador, está fazendo? Opa, traz para mim que eu quero mais. E aí ele pega isso aqui. E aí você observa que nessa descida aqui o volume não é tão forte, porque já teve uma rejeição ali. Então ele sabe que não tem mais ninguém para negociar, não tem grande player para negociar ali, não tem mais operação Zé com Zé ali. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar a testar a subida.
o preço ele se move aonde não tem resistência. Então, toda vez ele testa a resistência. Tem resistência, ele vai descer para depois ele pegar a força. Ele vai acumular mais e vai dar o arranque. Não tem resistência, ele vai distribuir lá em cima esse mercado. E é o que ele faz. E aqui ele vai gerar um range, né? Ele gera um range aqui. E aí ele tenta. Chegou aqui em cima, alto volume. Buf! O mercado não andou, não deu sequência. Cara, tem resistência. Então, eu vou trazer de novo o mercado. Vou tentar comprar mais barato ainda. Vamos ver se o pessoal vai cair no meu truque de novo. CPF. Vai romper agora. E aí o que acontece? O volume é baixo. Opa, esse mercado não vai cair mais. Aí ele não tem mais ninguém para negociar. E aí ele gera aqui um teste. Opa, tá livre. O que ele vai fazer? Ele vai vir buscar mais liquidez mais baixo para poder subir. Por quê? Ele gastou contratos aqui para poder testar. E agora ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que comprar aqui embaixo para poder trazer. Ele estava comprando aqui, no médio dele, comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui. O médio dele, ó, caindo, caindo, o médio. Até que ele chega no médio, que ele está abaixo da acumulação dele. Então, se a estrutura dele montada der errado, ele estopa aqui no 0 a 0. Ele estopa sem perder. Porque ele fez um médio tão bom que ele estopa sem perder. Então, às vezes, você vai ver ali, porra, uma barra grandona, estopando, o cara, caraca, o Itaú tá estopando, o Bradesco tá estopando, o cara tá perdendo dinheiro. Perdendo nada, mano. Ele fez uma estrutura que não deu certo e ele simplesmente estopou no 0. E o que vai acontecer? Ele perde sim, porque ele não consegue sair estopando tudo de uma vez. Então, ele vai perder somente a liquidez, porque ele vai botar aqui o mercado, vai igual urubu para cima dele, e ele vai fazer o quê? Na verdade, ele não estopa no 0, ele estopa um pouco acima, para quando chegar no 0, ele já acabar os contratos dele. Então, o HFT faz todo esse cálculo para ele, até do stop. E assim vai funcionando o mercado. Só que muita gente não percebe isso porque não entende o ciclo de mercados dos capitais. Estão parados lá nas médias móveis, estão parados em teorias de 1980, aonde a evolução do mercado teve uma evolução muito grande, a agilidade, a liquidez aumentou muito mais. Então, não consegue entender esse tipo de negociação. E aí, fica nesse ganha e perde sem consistência. Porque eu falei para vocês, vocês vão ter que aprender aqui comigo a ler o mercado sem gráfico. Sem gráfico, ler sem indicadores. Quando a gente começa a entender o ciclo e começa a colocar os indicadores certos, a gente vai ter uma leitura muito refinada. Muito refinada. Então, a gente já começa a aprender que aqui a gente tem um equilíbrio. A gente tem um equilíbrio. Deixa eu apagar aqui para começar a ficar menos feio. Isso aqui, o desenho. Essa região aqui é uma região de equilíbrio ou uma região de causa. Porque eu defendo duas teorias, a teoria de leilão e a teoria de causa e efeito. Lei da oferta e da demanda. Todo o meu conceito é em cima da teoria de leilão, que fala sobre equilíbrio e desequilíbrio, e em cima da lei da oferta e da demanda, que é a causa e efeito. Esforço versus resultado. A base toda da minha leitura de volume é isso. Então, se vocês querem se aprofundar mais sobre isso, já sabe se procurar. Ou então, espera o meu livro ser montado, que ele já está montado, está em nível só de edição, e nós vamos ter o livro com toda essa teoria aqui para vocês poderem se aprofundar mais no assunto. Então, a gente tem a causa e o efeito vai ser após, e o desequilíbrio vai acontecer depois da causa. Então, quanto mais eu tenho a acumulação, mais pressão. É como se fosse uma panela de pressão, 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 até um buf, uma hora que explode, ela não aguenta. E é o que vai acontecer
e é o que acontece literalmente no mercado. Então, ele vem aqui, faz o teste dos bobos, os bobos aqui compra, vende no rompimento, ele enche mais o carrinho, ele faz aqui o teste e ele vê que está livre, ele vem aqui pegar mais liquidez para subir. E aí aqui é o ponto-chave da nossa entrada. É aqui que a gente tem que estar. É aqui que nós temos que buscar. É ali que nós temos que estar dispostos a operar. Mas aí, gente, a gente tem uma coisa que é muito interessante que a gente vai aprender na próxima aula. Mas quando o mercado ele rompe, ele gera uma tendência, a gente tem que entender a força da tendência. Muita gente vai falar para mim que mede a força na tendência com o IFR, muita gente vai falar para mim que é com o MACD, muita gente vai falar, cara, média móvel, mano, média móvel, qual é a melhor média, número da média? Vocês vão botar no YouTube aí, vocês vão achar uns 500 vídeos falando cada um com uma média diferente. Cara, como a gente vai medir a força do mercado? Com a própria amplitude, gente. Então, essa é a próxima aula. Então, vocês vão entender o momento que eu estou saindo de um mercado mais sobrecomprado, mais sobrevendido. Nós temos a oscilação, um oscilador de volume, que é o emocional, que a gente vai conseguir observar isso também, que vai fazer cálculos rápidos para a gente, mas a gente, discricionariamente, a gente vai ter que observar isso no olho ou então medindo mesmo, que a ferramenta do Profit nos dá essa possibilidade também. Então, a gente vai trabalhar em todos os momentos aqui, ó, com a nossa leitura. Então, fixe bem isso. Eu preciso entender cor. Quando o mercado distorce, eu tenho que estar no vermelho prestando atenção. Deu vermelho, eu presto atenção no mercado com mais... A partir dali que eu vou começar a operar. Não é porque deu vermelho que eu vou operar. É a partir dali. Eu trabalho no gráfico de 30 segundos porque me dá tempo suficiente de observar isso. Por quê? Fluxo, a gente trabalha na hora. É ali, papum. Quando a gente está vendo fita, tape read, a gente vai tomar decisões ali muito rápidas. Questão de segundos. Quando a gente está observando o gráfico e tem histórico, eu consigo observar bem isso. Opa, aqui é o momento ideal. A partir daqui eu vou começar. Então, as cores nos ajudam a definir o momento de prestar maior atenção no mercado. Já aprenderam isso? Beleza. Já viram qual é os níveis e a importância das cores? Legal. Eu já entendi que o mercado ele vem descendo, o cara vem acumulando e eu consigo observar isso através do volume, o caguete deles. Beleza? Consegui enxergar. Mercado cai, faz fundo forte, volume alto, opa, tem uma acumulação. O mercado continua a cair, ele não sobe mais, ele continua caindo com alto volumão aqui, vai gerar uma acumulação, vai estar fazendo uma causa para gerar um efeito. Eu quero trabalhar onde? No efeito, no desequilíbrio. Ele vai testar essa causa e nós vamos entrar nesse teste de causa. Deu para entender mais ou menos isso tudo? A gente vai botar isso na prática para vocês. A mesma coisa vai acontecer ao contrário na parte de cima. E aí, isso aqui nada mais é do que, presta bem atenção nesse desenho aqui, só que é o contrário. Quem nunca viu isso aqui? Um ombro, cabeça, ombro. Caraca, topo duplo. Alguma coisa do tipo. Uma divergência de FR de topo. Quem nunca viu isso? Aí o cara fala para você, pô, ombro, cabeça, ombro, vou vender, mas qual é a causa para vender? Vocês aprenderam agora. É exatamente isso aqui invertido, gente. Então, quando você vê um ombro, cabeça, ombro invertido na parte de baixo, vocês estão entendendo que é uma possível estrutura sendo montada ali de um player. E quando você vê um ombro, cabeça, ombro na parte de cima, é uma estrutura do vendedor para trazer o mercado para baixo. É uma distribuição sendo construída lá para trazer o mercado para baixo. Quando é embaixo, é uma acumulação para gerar uma causa, para gerar um efeito para você poder entrar no mercado. Então, gente, é isso, tá? É isso. A ideia inicial é essa. Eu vou levar o gráfico para vocês de hoje, tá? Aqui para vocês entenderem um pouco mais. Então, a gente está na aula azul, iniciante, basicão,
criança ainda, e a gente vai evoluindo as aulas ao longo, e quando a gente for chegando aqui no branco, quando a gente for chegando aqui no amarelo, no vermelho, no laranja, no vermelho, você já vai estar muito top. Então, vocês vão observar isso ao longo do tempo. A gente vai trabalhar com cor. Outra coisa que eu quero falar para vocês, a mentoria amanhã. Teve dúvida dessa aula? Vai lá na mentoria. Se eu tiver muita dúvida sobre o mesmo assunto, faço uma aula de revisão todo sábado. A gente vai ter uma aula lá com todas as dúvidas de revisão para vocês. Tudo gratuito. Cara, para de gastar dinheiro aí com coisa que não faz sentido, entendeu? Pega esse dinheiro, aplica numa renda fixa, no fundo de imobiliário, e aí quando você já tiver uma graninha interessante, já aprendeu todo o método, vai ser feliz, mano. Entendeu? Tudo no mercado é tempo. E uma das teorias também, a gente fala muito de volume, tempo e preço, que dá a teoria de leilão, que vocês vão aprender também nas próximas aulas. Então, mercado é em cima dessa base, gente. É em cima dessa base. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o gráfico e vamos explicar graficamente aquilo tudo que a gente aprendeu aqui agora. Calma aí, deixa eu achar o meu gráfico aqui. Cadê a tela do gráfico? Ei, chata aqui. Tanta tela aberta. Aqui. Então, vamos lá. Gráfico, ó. Mercado hoje. Hoje, aqui, ó. Abriu aqui. Tá? Vocês conseguem enxergar ele aqui. Não tá minha câmera em cima. Legal. Aqui é o mercado. O mercado veio, ó. Deixa eu botar no preto. Deixa eu botar aqui a cor branca. Mercado veio. Bum, fez um fundo. Volumão. Vermelho. Vocês conseguem enxergar aqui, ó. Vermelhinho aqui. Ó, volumão. Cara, presta atenção. Vou operar aqui? Não, espera. Ele tem que montar uma estrutura. Ó, mercado subiu. Volume já começa a diminuir. Caiu. Ó, fundinho. Volume aumentou, não um vermelho, mas aumentou acima da média. Porra, bacana. Então tem um fundo aqui acima da média e um volumão aqui. Mercado tentou subir o volume, buff lá embaixo. Não tem ninguém querendo negociar. O cara quer vender, o cara quer comprar barato, mano. E aí, ó, chegou aqui, volumão. Olha aqui, a quantidade de volume. O cara aqui, ó, só vermelho, volumão. Opa, a partir daqui é a minha estrutura, muito volume. Então, aqui é o fundo importante. Então eu tenho aqui uma estrutura montada a partir daqui, que foi o topo que não quis negociar, e o fundo com volumão. Então a partir daqui está montada a minha estrutura e eu vou ver o que eu quero trabalhar aqui. E aí o mercado vai, tenta subir, volume não acompanha. Mercado cai, volume altão. Olha lá, volume vermelhão aqui. Por quê? Stop da galera, filho, ó. A galera achou que era rompimento, pum, estopando da galera ali. Agora vai! E toma de venda, toma de venda. E o cara, ó, todo bobo. Opa, vem, bobão, que eu tô só acumulando aqui para vocês. E aí, toda vez que o mercado tenta ir, ele, bum, compra, joga o mercado para cima. A galera tenta de novo, agora vai romper. Ele compra mais, acumula mais. E aí ele tá acumulando. Ele começou com médio aqui, comprando aqui, o médio dele, ó, já foi caindo. Comprou, encheu o carrinho aqui, o médio dele foi caindo. Comprou pra caraca aqui, olha o tamanho do volumão que ele fez aqui embaixo. Médio dele, ó, buff, lá embaixo, abaixo da estrutura. Então ele já está garantido com a estrutura dele. Se o mercado vier outro player com urgência, querer vender muito e ele não ter condições de arcar com toda a venda, com toda aquela ocasião, o que ele vai fazer? Ele vai estopar. Só que ele vai estopar aonde ele tem a condição do zero para ele, ou tomar um prejuízo muito pequeno. Por quê? O médio dele está abaixo da estrutura. Quando o cara acelerar aqui, ele já está garantido. Então ele só vai vender se ele não tiver condições de acúmulo mais, e ele vai sair sem perder. E ele vai montar outra estrutura em outro lugar. E é assim que os HFTs vão trabalhando. E aí, gente, ele chegou aqui, ele fez um teste. Ó, ele fez um teste aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui a cruzinha. Ó, ele fez um teste aqui de tentar sair. Ó, ninguém quis negociar com ele. Opa, tá ficando bom. Ele desce, também com pouco volume. Ninguém mais quer vender. Ele vou testar para sair. Opa, tem resistência. Olha o vermelho aqui, ó. A barra vermelha aqui nesse topo. Ainda tem resistência. Ele volta, acumula mais
Olha aqui, ó, quantidade de amarelo e ele vai tentar romper. Aqui, ó, vou abrir o gráfico para vocês e vou montar a estrutura de novo para vocês verem um gráfico maior agora. Só para vocês entenderem. A minha estrutura foi formada aqui, ó. Vamos lá, agora vamos montar a estrutura aqui. Foi nesse topo e nesse fundo. Beleza? Dá para entender. Toda vez ele pega no rompimento, a galera acha que vai, ele, bum, acumula mais. Ó, os bobões aqui. E aqui já ninguém mais cai nessa, o mercado perde o volume. Aí ele tenta testar aqui, toma um vermelhão aqui, ó. E aí, opa, tem resistência ainda. Lembra que eu falei que a resistência, ele só vai caminhar se não tiver resistência? Ele vai testando. Beleza, chegou, fez um fundinho aqui também, acumulou mais um pouquinho e aí ele veio. Chegou aqui, teve resistência, ele forçou mais o mercado, e aí o volume caiu e ele veio e deu um porradão com essa laranja aqui. Ele fez o rompimento com a laranja, ele forçou, não tinha mais resistência e o mercado passou da laranja, aqui era o entrado, aqui era o ponto de entrada. E o que o mercado faz depois disso? E aí começa a história. O cara acelera aqui, vai começar o processo inverso agora. Começou o cara a distribuir e o vendedor já começa a acumular lá em cima. E aí ele começa a montar a estrutura. Daqui, ó, outro topo ali. Olha que interessante. Vai lá pegar stop da galera que acha que vai romper, ó, fica olhando. Daqui a pouco vai meter um vermelhão ali, ó. A galera acha que vai, não vai. Aí ele acumula mais. Aí ele vai fazer, a galera vem, ó. A galera vai achar que vai romper de novo, mete um volumão, ó. A galera, agora vai. Agora vai. Volumão lá, ele acumula mais para descer. E vai, ó. Começou a rejeição. Ninguém mais quer negociar com o cara lá em cima. Vendedor não consegue mais vender na parte de cima. E aí o que acontece? Ó, o volume caindo, ó, volume caindo. A gente vê que o indicador emocional, ele não segue a linha, o volume não segue o preço, ele já cai. Isso quer dizer o quê? Que já está na hora dele testar a descida. E aí ele vai testar, faz o primeiro teste, toma resistência, sobe de novo, aqui, e tenta de novo. Ó, o que ele vai fazer agora? Testa de novo. E o que pode vir a acontecer agora? Ó, depois do teste que ele fez aqui, ó, mercado vem testar mais uma vez, dá uma barra laranja, não dá segmento, o que vai acontecer com o mercado agora? Olha o tamanho dessa estrutura que o cara está montando. Olha lá. Então, eu posso marcar uma estrutura desde lá de baixo. Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Voltar. Aqui. A estrutura veio daqui, ó. E o mercado vai embora. Qual ponto de inflexão? A barra vermelha deu continuidade, o mercado foi e você foi feliz. Então, gente, a primeira aula
é isso, gente. É muito tranquilo de vocês observar. Vou tentar manter sempre a aula em 30 minutos. Fechei com 30 minutos aqui. Observem isso. Dúvidas, vocês só colocar lá no Telegram, na mentoria, quinta-feira, de 1 às 17 horas. Vou estar lá para tirar dúvida de vocês. E observem bem a estrutura do mercado trabalhando de forma simples. Mercado de hoje, tá? Tá rolando ao vivo, tá? Eu não escolhi dia específico, não. Aqui a gente faz, quem sabe, faz ao vivo, tá? Aqui. E as zonas de estudo trabalham muito bem, né? Olha lá, zonas de trade. Aqui, ó. Virou uma zona de quê? Olha aqui. Eu preciso do quê? A estrutura já montada aqui, ó. Tá lá, ó. Desce ao teste e vai. Você lembra aqui o volumão daqui, ó? Ó, onde que tá o volumão aqui, ó? Nesse fundo aqui, ó, dessa estrutura. Olha aqui, ó, outro volumão aqui, ó. Ele começa o quê? Ó, fazer o médio dele. Médio dele lá em cima. Se der errado, ele estopa. Começa a estopar a partir daqui, para quando chegar lá em cima ele já está zerado, porque ele tem muitos contratos. E assim funciona o ciclo do mercado e a estrutura que nós abordamos na nossa leitura. Então, sempre esperar a barra vermelha e poder montar a estrutura. Depois que monta a estrutura, você vai embarcar aqui. Posso ganhar dinheiro na parte de cima da estrutura, vendendo até a parte de baixo? Pode. É o que eu faço bastante. Mas o cara que gosta de alongar, ele vai com tranquilidade, o stop dele nem é acionado, porque está muito longe de ser acionado. Tá bom? É isso. E a gente vai aprender mais os times de entrar nisso aqui. Isso aqui é a primeira aula, é o básico, que vocês já aprenderam mais do que muito avançado de treinamento por aí. Forte abraço, até a próxima aula, até a próxima quarta-feira com a aula número 2. Forte abraço, tchau, tchau.